Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Fábio Costa e esta é mais uma reflexão do projeto PEV, Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Nesta reflexão deste momento, é uma conversa que eu gostaria de ter com você, principalmente você que deseja pregar, você que deseja ensinar, você que deseja ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, você que almeja o episcopado. Existem dois textos bíblicos que você nunca pode deixar de tê-los como base na sua vida ministerial, principalmente para aqueles que presidem um ministério ou dirigem uma congregação ou uma igreja pequena ou grande. Enfim, aqueles que têm um povo sob as suas mãos. Principalmente essas pessoas precisam ter esses dois versículos como base. Um está no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias foi considerado o profeta menor, não porque ele era menor do que Isaías, do que Jeremias, do que Daniel, do que Ezequiel, não. É porque na categoria bíblica existem os profetas maiores e os profetas menores, e ele está na categoria dos profetas menores, mas recebeu uma mensagem poderosa da parte de Deus, que também quer ecoar em nossos corações, em nossos dias, que está no livro do profeta Oséias, no capítulo número 4 e no versículo de número 6, que eu gostaria de ler aqui com você. Estou com uma Bíblia, ela é atualizada, então a tradução dela pode se diferenciar um pouco da sua tradução, mas é o mesmo sentido da palavra, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceste da lei do teu Deus, e eis que eu também ignorarei vossos filhos. O que você entende por sacerdote? O que você já ouviu falar sobre sacerdote? Sacerdote, na verdade, ele era a representação máxima entre Deus e o povo. Era aquele que era responsável pelo sacrifício do pecado do povo. Era aquele que, uma vez ao ano, tinha a oportunidade de entrar no Santo do Santo para oferecer o sacrifício no propiciatório. Aquele que tinha o privilégio de ver a nuvem que cobria ali o propiciatório. Alguém que foi chamado por Deus para ser um representante de Deus na terra. E nós podemos entender neste versículo de Oséias 4:6 que a exortação era também para o sacerdote, porque o povo estava sendo arruinado, ou em outra tradução, destruído, por falta de conhecimento, porque o sacerdote tinha rejeitado a lei. O sacerdote estava sendo preguiçoso, estava sendo negligente, estava sendo relaxado em relação à palavra de Deus. Você já está entendendo que Deus está falando com você, né? Que você não pode ser relaxado, que você não pode ser negligente, que você não pode ser aquela pessoa omissa em relação à leitura e o ensino da palavra de Deus. Na verdade, nós estamos vivendo em uma época onde tem se aglomerado tantas heresias, tantas coisas absurdas, que tem tirado a verdadeira essência da palavra de Deus. Por quê? Porque a maioria daqueles que se dizem sacerdotes estão rejeitando o ensino da palavra do Senhor. Estão rejeitando buscar, meditar, criar um gosto pela palavra de Deus. Se você observar bem, você só fica sem almoçar se você tiver com algum problema de saúde, ou será aconteceu algum contratempo que não deu tempo de você almoçar, porque são coisas que o nosso organismo necessita diariamente. E o obreiro, que ele não sente falta da palavra, você me desculpa, ele está doente, o organismo dele não está de acordo, o organismo dele não está saudável, porque o obreiro saudável, ele vai sempre sentir necessidade de se alimentar
pela palavra de Deus. Então, o primeiro texto que você, obreiro, que você, diácono, presbítero, evangelista, pastor, você que almeja o ensino e a pregação da palavra, não pode nunca tirar da sua base Oséias 4:6. O segundo é o próprio Senhor Jesus que fala, que está em São João 5:39, que diz assim, ó: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Aqui o próprio Senhor Jesus está orientando os discípulos para que eles pudessem examinar as Escrituras. O que é você examinar as Escrituras? É você olhar detalhadamente cada coisa que você está lendo, que você está meditando. Eu sempre falo que examinar as Escrituras é como quando você vai no médico, que um médico é de verdade, né? Que ele te examina do alto da cabeça até a planta do pé, né? Aqueles médicos que gostam de dar aqueles croquinhos na cabeça, vai aquele martelinho, bate no seu joelho e coloca o aparelho para escutar o seu coração e fica aqui escutando o pulso e tal. Daqui a pouco ele volta de novo, repete de novo, ou seja, você fica ali em base de 40, 50 minutos ele te examinando, né? Supostamente, se ele automaticamente, através desses primeiros exame clínico aí, ele desconfia de algum problema, ele vai te pedir um exame de sangue, vai te pedir um raio-x, vai te pedir algo, né, mais detalhado. Por quê? Porque no exame que ele fez, ele detectou que tem alguma coisa errada. É assim também a palavra de Deus, querido. É lógico que nós nunca vamos ver nada de errado dentro da palavra de Deus. Tudo que está escrito foi escrito como profecia para nós, como ensino para nós. Agora é preciso gastar tempo para examinar as Sagradas Escrituras, para não correr o risco de falar besteira, como a gente tem visto por aí, muitos batendo no peito que é isso e aquilo e falando coisas que não sabe. Eu fiquei pensando aqui e eu gostaria de perguntar para você, e você responde para você: é pecado ou é errado estudar a Bíblia? É errado preparar sermão? É errado fazer anotações e fazer esboço? Estão certos aqueles pastores que dizem assim: não, aqui é pão quentinho do céu, aqui o negócio é na hora, aqui não tem preparo não, nós não preparamos nada não, aqui Deus fala diretamente do céu para nós. É certo esta expressão? Aqui não tem comida requentada não, aqui nós não requentamos comida não, aqui a comida é na hora, vem na hora do céu, o anjo traz a bandeja da comida na hora. Se você observar bem, o apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo, hein? Perto de mim, eu falo de mim, você não sei, mas eu falo perto de mim. Quem foi o apóstolo Paulo? E sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. Ou seja, Paulo, ele sempre estava ensinando aquilo que ele já tinha falado outras vezes. Por quê? Porque supostamente alguém ouviu e não colocou em prática aquilo que Paulo tinha falado. Então, isso mostra para nós que você preparar um sermão, isso não significa que você está requentando a comida. Que você fazer um esboço não significa que você está fazendo uma anotação na tua carne. Que você lê automaticamente aquilo que você vai pregar, isso é pecado, isso aí é sinal de carnalidade, sinal de que isso aí não é de Deus. Até porque, se você prestar bem atenção, aquele pão quente que sai da padaria e vai direto lá para sua mesa do café da manhã, esse pão não teve nenhum processo para ele chegar até a tua mesa? Será que ele chegou daquele jeitinho, quentinho realmente? Será que foi assim que ele fez? Ele saiu do forno quentinho e foi lá para a tua mesa? Não teve um processo por trás, não? Teve um padeiro que acordou muito cedo, que foi para a padaria, teve que preparar a massa, fazer o pão, levar no forno, esperar o tempo que o pão assou, né? Não pode nem estar muito branco e nem muito queimado.
temperado, e colocou lá no cestinho para você chegar lá e pedir para a balconista aquele pão. Então houve todo um processo para que ele chegasse na tua mesa. Então não tem esse negócio, porque aqui o pão é quentinho do céu, porque aqui Deus, não, Deus, ele só vai usar aquelas pessoas que automaticamente estão ligadas com a sua palavra. Aquelas pessoas que na sua casa, em vez de viverem relaxados, estão lendo a Bíblia, estão meditando, estão procurando conhecer aquilo que vão falar. Deus usa pessoas assim. É lógico que vai chegar determinados momentos que você vai ser convidado, ou até mesmo você vai cooperar numa igreja que você não foi programado para pregar, você não foi programado nem para ter oportunidade. Mas quando você chegou lá, o pastor te deu oportunidade, e Deus te usou poderosamente em algo que você não tinha preparado para aquele culto específico, mas você já tinha algo preparado no teu coração. Algo que você já tinha lido, algo que você tinha meditado, algo que você já tinha sido ministrado pelo Espírito Santo. Então nós temos que parar com essa bobeira, meu querido, que aqui é pão quentinho do céu, aqui não temos nada preparado. Aqui é que o Espírito Santo quer falar, meu amigo. O Espírito Santo só vai lembrar você daquilo que você já leu, daquilo que você já meditou, daquilo que você já pesquisou, daquilo que você já buscou. O Espírito Santo não vai entrar na tua mente e colocar a Bíblia Sagrada lá dentro, filho. Se você não ler, se você não buscar, se você não se dedicar, você não vai ter conhecimento. O conhecimento vem através da leitura e da busca. Eu fiquei pensando, irmãos, outra coisa. A quantidade de invenções e absurdos que se tem visto é assustador. Por falta de conhecimento da Bíblia. É cada coisa que você vê nas igrejas neopentecostais que assusta e ao mesmo tempo vem nos colocar em alerta que já é a última hora, ou seja, o Senhor Jesus está à porta. Por isso que essas coisas estão acontecendo. A gente percebe também que ele vai copiando o outro porque acha bonito. Na verdade, não é que a pessoa foi ler lá na Bíblia e Deus deu uma interpretação, um entendimento para ela entrar por aquele caminho. Não, ela copia. Às vezes ela vai cooperar em outra igreja, ou às vezes ela está lá na internet e vê lá um movimento lá, e aí ela quer criar e fazer na igreja dela. Você já percebeu a quantidade de coisas, inovações que estão no meio da casa de Deus? Vou falar aqui algumas coisas básicas que eu tinha presenciado. Eu não sou nada contra, mas eu tinha presenciado. Teve um tempo que começou algumas igrejas a pintar a igreja de preto. Todo mundo começou a pintar a igreja de preto. Algumas igrejas aderiram a levar a arca e alguns objetos que colocam lá como se fossem uns utensílios sagrados. Um monte de igrejas começaram a copiar isso aí. Antes da arca tinha o castiçal, algumas igrejas usavam o castiçal. Você ia em algumas igrejas, a maioria queria imitar também lá o castiçal, ou desenhado na parede, ou ali numa mesa bonita. Se você for observar bem, irmãos, a gente começa a entender que isso aí é uma mescla do judaísmo. Na verdade, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo ele não dá parâmetro e nem abertura para objetos sagrados, porque o cristianismo ele se resume em obedecer, não em sacrifício. Obediência quero eu e não sacrifício. Então a gente percebe-se que existe um judaísmo mesclado em meio a algumas igrejas neopentecostais, que através desses utensílios e objetos eles querem mostrar para aqueles que estão vendo lá que eles são mais santificados, mais preparados, que eles estão mais próximos de Deus do que os demais, sendo que não é uma grande verdade, é uma grande mentira, porque eu conheço muita gente que está todo nessa simbologia aí, entendeu? E que não tem nada de Deus na vida. Na verdade, não está fazendo obra coisíssima nenhuma, apenas está querendo mostrar uma coisa que não é. Quem sou eu para julgar, quem sou eu para falar? Mas precisamos tomar muito cuidado com esse judaísmo mesclado que tem invadido os púlpitos das igrejas com aparência de espiritualidade, quando por trás, na verdade, não tem nada a ver, nada de Deus, tudo fora
da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não nos dá parâmetro para estas coisas. A Bíblia, ela é poderosa em afirmar totalmente contrário daquilo que muitas vezes nós estamos observando por aí, aonde a gente vai e a gente fica até sem entender o porquê desses rituais, o porquê desses objetos, na verdade, sendo que a palavra de Deus, ele nos já falou para nós estarmos crendo sem ver. Não precisamos ver para crer. Louvado seja Deus. Não precisamos acreditar vendo algo. Nós temos que acreditar sem ver, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. É preciso tomar muito cuidado, irmãos, porque estamos vivendo a última hora da igreja na terra e tem aparecido coisas que têm tirado o povo da direção de Deus. Na verdade, é só uma emoção momentânea que não traz transformação e que não traz mudança em ninguém. Quando a pessoa sai do culto, sai fornicário, mesma coisa, mentiroso, a mesma coisa, ladrão, a mesma coisa, sai do mesmo jeito que entrou, só foi naquele momento do culto, na emoção. Por quê? Porque foi um ritual. Não foi algo produzido pela palavra. Aquilo que é produzido pela palavra traz mudança, traz transformação ao coração do homem. A emoção não. A emoção é só aquele momento ali. Chora, esperneia, pula, mas quando sai da porta para fora, continua sendo o velho homem e a velha mulher. Eu fiquei pensando também, irmãos, que é preciso a gente não se esquecer que nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios e nós somos alcançados pela graça, salvos pela graça, ou seja, nós não merecíamos ter a salvação, mas o Senhor nos deu este privilégio. Então nós não podemos nos portar como judeus, temos que nos portar como gentios convertidos, pessoas que estão tendo a oportunidade de receberem a graça sobre as suas vidas e viverem a misericórdia de Deus através da obediência e não do sacrifício. De sacrifício não quero eu quero obediência. Eu quero terminar aqui dizendo algo muito interessante que está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo número 10. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, com um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram, e não escrevas. E o anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu e a terra e tudo que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-os e coma-o,
ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa. E de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Eu resumo falando aqui, meus queridos, ou melhor, eu termino falando aqui que esse livrinho, na verdade, é a palavra de Deus. Ainda não tinha terminado aquilo que Deus tinha revelado a João. Ele precisava se alimentar mais da palavra de Deus para continuar anunciando as obras de Deus sobre a terra antes que o fim viesse totalmente. O que está querendo dizer? Que nós obreiros precisamos comer a palavra. Precisamos comer a palavra. Existem refeições dentro da palavra que vai ser amargo ao nosso estômago, mas vai ser doce ao mesmo tempo, porque é a palavra de Deus. Então, meu querido, em vez de você ficar procurando inovações, ficar aí no YouTube vendo igrejas que estão com as suas grandes invenções atraindo o povo, come a palavra. Eduque a tua igreja na palavra, porque nós seremos cobrados mediante a palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você não fique nesse jargão que é proibido meditar na palavra, que é proibido preparar sermão, que é proibido fazer anotações. Não caia mais nessa besteira, porque a palavra de Deus é para ser meditada e pregada da forma que ela é. Deus te abençoe. Quem sabe você é mais um daqueles que tem essa ideologia e quando chega na igreja fica jogando palavras do ventilador. Pegue quem quiser. Não, a palavra ela tem sempre o alvo e objetivo certo, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração, do pastor Fábio Costa. Amém.